E nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre a profissão do músico. O que é que um músico faz? Você já se deparou com aquela situação de que você chega numa entrevista, sei lá, para cartão de crédito, no banco, e alguém pergunta assim, o que é que você faz? Aí você responde, eu sou músico. Aí ela olha com aquela cara de ameba, certo, entendi, mas você faz o que mesmo assim, né, no dia a dia? Aí você faz, eu sou músico. O que ela está querendo lhe perguntar é o que é que você faz para ganhar dinheiro, meu amigo? Como é que um músico atua profissionalmente? Como é que a gente pode ganhar dinheiro com música? Vida de músico não é fácil, mas eu queria destacar aqui algumas atividades que você pode desenvolver profissionalmente para ganhar ou para gerar renda, né? Ou a renda da sua família, sua renda principal, ou uma renda, digamos assim, auxiliar, o que o nordestino costuma chamar de bico, né? Aquela renda extra, algo que você pode fazer para garantir a gasolina, já que a gasolina está tão cara ultimamente. O que é que nós, músicos, podemos fazer? A música é uma arte, uma ciência muito abrangente, ela é muito antiga e ela está presente na sociedade em vários setores, em vários segmentos. Você vai ver que as festas, não existe festa sem música, não existe feira sem música, não existe propaganda na televisão ou nos canais, nas redes sociais, sem música. Os programas na TV aberta, os programas que mais atraem o público são os programas musicais. Aqueles que botam os candidatos para competir, que dão prêmios e tal. A música é algo importante, ela está na nossa vida diária. Isso é indiscutível. Mas como viver de música? O que é que um músico pode fazer? Você que é músico ou que está estudando para ser musicista, para ser um instrumentista, cantor, sei lá, a primeira opção que você tem é viver de apresentações. Toca casamentos, festas de 15 anos, são atividades remuneradas. Essas atividades elas pagam bem, elas podem pagar bem, podem pagar mal, vai depender do público, da clientela, da forma como você negocia. Não é uma vida fácil, porque é uma vida que você não vai ter horário. Geralmente as festas acontecem à noite, nos finais de semana, você precisa viajar. Então eles têm que ter uma vida meio que desprendida, né? Aí já compromete família, já compromete casamento, filhos, essas coisas. É uma vida interessante. Eu, particularmente, eu não gosto dessa vida de artista, de palco. Aí você tem uma situação em que você não vai ver o professor Elvis atuando muito, é na questão do palco, na vida artística. Eu resolvi seguir outro ramo, que é o ramo da educação. Um músico, ele também pode ser um educador. E principalmente um educador, né? Quem não deseja aprender a tocar um instrumento? Você vai encontrar professores aí em todas as esquinas, mas professores e professores. E hoje na internet todo mundo é professor de música, todo mundo tem um método, todo mundo é coach hoje. Esse ramo da educação ele tá ficando complicado, tá difícil de concorrer com a internet. Se você for esperto, disciplinado, inteligente, você faz um curso de música do instrumento que você quiser, sem tirar um tostão do bolso, só pela internet. Isso desmotiva, né? Aquelas pessoas que trabalham com uma aula presencial. Esse ramo da educação musical é um ramo bom, é um ramo em que você faz muitos amigos, em que você é chamado de professor, você ganha um certo respeito, status. É uma vida que você não vai ter muitos problemas financeiros, a não ser que você não seja um bom profissional. Você precisa ter muita paciência, você precisa ter muito material, você precisa ter uma biblioteca musical de métodos, partituras, né? Cifras, dependendo do ramo que você for atuar. A música tem muitos instrumentos, cada instrumento seria um ramo, uma técnica. Mas lembrando que a educação, eu acredito que ela não tenha fim. A gente só tem que, sei lá, se adaptar às mudanças, né, que o mercado traz. E mudar não é fácil. Como profissional, músico, você já pode atuar aí, ó. Como artista, você pode ir para os palcos aí, ganhar vida, fazer shows, pode ficar rico, da noite para o dia, lembre-se disso. Mas também pode não ter muita coisa. A música ela é traiçoeira nesse sentido, sabe? Agradar o público é muito difícil. Eu acho que uma coisa que foi renovada na sociedade atual é a questão do bobo da corte. Hoje a gente vê muita besteira
né, musical na internet. A gente vê as pessoas curtindo, dando gargalhadas com muita bobeira, muita coisa simples, né, muita coisa sem sentido e que envolve música. Mas tem seus méritos. Eu não sou um grande admirador desse ramo, mas é um ramo, é um mercado. Você pode ser um educador, né? No ramo da educação musical você vai encontrar desafios difíceis, você vai encontrar alunos difíceis, você vai lidar com pessoas complicadas, você vai lidar com pessoas sem noção. E você vai precisar de muita paciência para lidar com essas pessoas. Você vai encontrar também muitos alunos bons, você vai fazer bons amigos, tem as coisas boas e as coisas ruins. E um terceiro ramo que você pode atuar é o ramo dos arranjos, a vida de estúdio, a vida dos jingles. Você pode ser um compositor, você pode fazer música para outras pessoas, mas esse ramo requer uma vocação muito interessante, uma vocação voltada para a criatividade, né? Compor música não é algo que você aprende na escola, você não aprende com um professor. Eu vou me arriscar a dizer que você nasce com isso. Enquanto alguns perguntam, professor, como é que eu faço para compor? Eu não sei dizer. Eu não tenho como lhe dar uma resposta. Não existe um padrão para isso, né, de você aprender e tal. Não é assim que a coisa funciona. Lidar com o estúdio, com as gravações. Hoje você encontra aí nas esquinas, nas cidades, estúdios escondidos, né, ali nas periferias, nos centros da cidade, onde muitas bandas estudam, ensaiam, gravam seus álbuns, suas músicas, e dependendo do estúdio, às vezes tem músicos ali de prontidão para colocar em prática os arranjos que as bandas trazem, ou às vezes as bandas não trazem arranjo nenhum, traz só a melodia pura, crua, né? E você tem que fazer as introduções, as viradas, encaixar, sei lá, baixo. Afinal, você tem que fazer o arranjo completo. O músico também pode atuar nesse mercado, né? O mercado da gravação. Existe um quarto ramo. O músico ele também pode ser um criador de conteúdo. Hoje você vai notar que no YouTube, como educador, como pessoas que fazem arranjos, fazem partituras, o músico ele pode criar material para esse segmento também. Só que esse segmento ele exige um certo conhecimento técnico, ou seja, você tem que ser bom de tecnologia e você tem que entender da escrita musical. Porque hoje a informática, a tecnologia da informação, né, junto com a escrita musical, ela é capaz de criar conteúdo acessível a um público específico, a um público interessado, seriam os musicistas, os estudantes, os professores de música e até pessoas que não estão tão ligadas no ramo, que não têm tanto interesse na educação, que não querem se matricular, mas que simplesmente vão ali na internet, olha um conteúdo sobre teclado e tem uma musiquinha, ele tem um teclado em casa e ele vai tocando e tal, e isso também pode gerar renda, né? Vender partituras, vender arranjos escritos, né, pela internet. Você pode ter um cyberespaço, um website, melhor dizendo, né? Uma loja virtual onde você cria material e coloca lá. Eu tenho feito isso ultimamente. Além de atuar na educação, eu tenho me interessado muito em criar conteúdo, como esse, por exemplo. Falar sobre o meu dia a dia, falar sobre a vida de professor, falar sobre a vida de aluno, dizer que tem gente sem noção e gente com noção, isso é muito bom, né? A câmera acaba sendo um bom psicólogo e a gente acaba ajudando muita gente com isso, e isso é muito bom. Então, dá pra gente atuar até agora de 4 maneiras, né? Vida no palco, podemos ser artistas, um músico pode ser artista, um músico pode ser professor, um músico pode ser compositor, um músico pode ser arranjador, trabalhar no estúdio, fazer gravações, né? E o músico ele pode ser um criador de conteúdo musical, escrever partituras, escrever arranjos, né? Criar conteúdo para vídeos e assim vai. Em todos esses setores você vai lidar com gente ruim e gente boa, gente sem noção e gente com noção. Você vai encontrar pessoas que vão te ajudar e pessoas que vão te atrapalhar. Vocês vão encontrar pessoas que vão ter inveja de você e você vai ter pessoas que
que vão, de fato, admirar seu trabalho, vão motivar, vão se interessar e vão te ajudar a desenvolver. E tudo isso é muito louvável, é muito bom, porque a música é uma arte, é uma ciência que requer muita criatividade. E para que a gente tenha criatividade, habilidade, as experiências positivas e negativas, elas são importantes, elas fazem parte do dia a dia, fazem parte do nosso aprendizado. A gente não aprende tudo com o professor, a gente não aprende tudo ali com um vizinho, na verdade a gente aprende tudo em sociedade. Que existem mais ramos, você pode atuar de outras maneiras, certo? Porque agradar o público não é fácil. E corre grande chance de, para agradar o público, você ter que abrir mão das suas raízes, ou seja, você tem que ser um criador de besteiras. Existe mercado, mas não é um mercado fácil. A clientela não é fácil. A grande maioria dos clientes são sem noção. Nesse mercado tem um problema, a questão da pirataria. Tem gente que vai piratear a música que você ganhou muito dinheiro lá no primeiro ramo como artista, tem gente que vai querer imitar você e vai ganhar dinheiro nas suas costas também. Como professor de música, você que elaborou um vídeo, você elabora às vezes um livro, um método, alguma coisa, sempre tem um engraçadinho que vai lá e copia e bota o seu material a perder porque ele não usa da forma correta. Sempre tem alguém ali pirateando gravações, copiando partituras, e isso é uma coisa que tem que ser resolvida ainda aqui no Brasil. A gente tem uma cultura muito complicada. A pirataria, ela destrói esse ramo, prejudica muito a vida do músico, né, do artista, do cara que trabalha com isso. E isso tem que ser revisto, é uma coisa que a gente precisa se educar, né, para de fato valorizar. As pessoas precisam entender que formar um músico é um processo muito caro, oneroso, não somente na questão do dinheiro, mas a questão do tempo, da vida, né? E muitas vezes a rentabilidade ela não vem. Eu, como professor de música mesmo, muitas vezes eu não sou reconhecido. Muitas pessoas brincam com o meu tempo, elas simplesmente desdenham, né, do nosso dia a dia, do nosso trabalho. E isso é uma coisa que desmotiva muitas vezes. A gente realmente faz música no Brasil porque gosta, é algo que a gente ama, que dá vontade de desistir muitas vezes, dá vontade da gente jogar para cima e dizer, eu vou fazer uma coisa mais rentável e menos nobre. Ser músico é um sinal de nobreza, é um sinal de cuidado divino, é uma maravilha. Mas a gente fica muito tocado negativamente, positivamente, né, pela reação do público, como as pessoas elas reagem ao nosso trabalho. Cada músico tem o seu estilo, cada músico tem a sua forma de encarar a sua música. Mas seja em qual ramo for, pelo amor de Deus, seja um músico ético, alguém que respeita o trabalho dos outros, né? Não prometa coisas que você não pode cumprir. Seja de fato cumpridor das suas promessas. Como professor de música, por exemplo, muitas pessoas chegam e dizem, olha, eu quero tal coisa em tanto tempo. E às vezes a pessoa nem vocação para música tem. É uma pessoa sem noção, ela não tem como chegar naquilo no tempo que ela acha que vai chegar. Quantos e quantos levitas não chegam aqui à porta, eu quero tocar na igreja. E quando você começa a testar, quando você começa a ensinar as coisas, poxa, o cara é preguiçoso, sem noção, entendeu? Não tem percepção, não se esforça. Isso é desmotivante demais. E por cima ainda bota a culpa nas suas costas. No final não quer pagar. Pode acreditar, um músico ele se preocupa com o que o seu público pensa, né, do seu trabalho. É uma conversa longa, tá? Falar sobre a profissão do músico. A música, ela produz diariamente. Milhares de músicas são criadas todos os dias. Muitos métodos, muitos vídeos que envolvem música estão aí bombardeando a internet o tempo inteiro. Então, viver de música é um desafio, mas no final das contas, eu acredito que o saldo seja positivo. Porque você vai estar interagindo com a sociedade, você vai estar contribuindo com a formação da cidadania. Um músico, ou um professor de música, ou fazer música, é você exteriorizar a cultura, né? Exteriorizar uma forma de pensar, ou aquilo que se sente. Eu vou ficar por aqui, o vídeo está ficando longo,
Não esqueça de deixar seu comentário, de curtir, compartilhar, se inscrever no canal do professor. Desejo a vocês paz e graça e até o próximo vídeo. Tchau!